Graça e paz, povo de Deus! Esse é o início, o primeiro podcast Me Conte um Milagre. São histórias reais do que Deus tem feito e a certeza é que o nosso Deus, Ele vive, Ele reina e vai fazer maravilhas. Então eu quero convidar você a estar conosco porque vai edificar a tua vida, a tua alma, vai transformar e você vai indicar para mais pessoas, que é assim que o Senhor faz. E hoje conosco está aqui o pastor Leandro. Graça e paz, pastor Leandro. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos aí. Um prazer imenso estar com vocês. Sou o pastor Leandro, vou estar aqui com vocês junto com o pastor Rodolfo e o Ricardo na condução do programa. Vai ser algo maravilhoso, desse podcast. Vai ser algo maravilhoso aí. Muito obrigado também. É um prazer imenso estar fazendo parte desse projeto com o pastor Rodolfo, o pastor Leandro. Eu tenho certeza que a gente vai tocar muitas vidas aí para a glória de Deus. Muito obrigado, pastores. E esse é o início, né? Nós podemos chamar de Gênesis. É o começo. Boa. É o começo de tudo. Eu sei que Deus já tem gerado no nosso coração. A gente, né, demorou um pouco para começar, essa é a realidade. Mas o Senhor nos colocou aqui e eu louvo a Deus por isso. E nós vamos ter testemunhos aqui maravilhosos. Nós conhecemos muitas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, né? Se for contar um testemunho aqui, nós vamos passar aqui mais de 3, 4, 5 horas fácil aqui de podcast do que Deus tem feito, das maravilhas que o Senhor tem feito. Se você for pegar a sua conversão, daquilo que o Senhor fez, irmãos, é história edificante. Mas eu quero aproveitar essa noite, né, para conversar um pouquinho com o pastor Leandro aqui, e ele fala um pouquinho da história dele, do que o Senhor fez, as maravilhas que Deus fez na vida dele, como ele conheceu Jesus, qual foi a estratégia que Deus pegou ele ali. Eu conheço um pouco, irmão, mas eu sei que o Senhor vai transformar vidas aí. Tinha um episódio, aí já denunciei a idade, né, que era senta que lá vez. Se eu falar pra você que eu assisti. Não, mas é respeito, não é tão longe, não. Mas é maravilhoso, né? É uma coisa que Deus colocou no nosso coração, esse projeto, esse propósito. Um dia eu estava na igreja, né? Tava na igreja e Deus começou a me mostrar que nós estávamos cercados de milagres, né? Diversas pessoas que nós vamos trazer essas pessoas aqui. E quanto mais nós abrimos os olhos para o horizonte, para as nossas redes de conexões, para as pessoas que nós conhecemos, a gente vai conhecendo mais e mais milagres, né? Aquele dia que nós estávamos aqui no programa, a filha do Rui, eu soube também que era um milagre. Então, quanto mais a gente abre os nossos olhos, mais a gente vai conhecendo mais e mais milagres. E isso nasce com a ideia de contar os milagres de Deus, né? Para que a nossa fé seja renovada, porque quando nós ouvimos um milagre, a nossa fé ela é expandida, ela é dilatada e a gente começa a liberar, a tirar fora o medo para que a fé ela venha aumentar. E a minha história é um pouco longa também, mas não tão trabalhosa quanto a de alguns, né? Mas eu era um jovem, não vou dizer problemático, né? Mas eu era um jovem incrédulo, né? Eu era puxado ao ateísmo, era um jovem completamente incrédulo, não acreditava. Eu tinha a ideia de que Deus, ele era uma criação das pessoas para controlar as outras pessoas. Falei, cara, teve um cara muito genial que ele inventou esse negócio de Deus para ele poder controlar a conduta das pessoas. E eu tinha isso, sim, de uma forma clara. A ideia é que o Gepeto e Pinóquio? Era isso. Eu falava, cara, tem um cara que ele criou isso aí. De alguma forma ele precisava dominar a sociedade que ele estava inserido, e ele criou esse negócio de Deus para dominar as pessoas. Criou a deidade. Aí até estudando eu tinha essa ideia de uma forma bem clara, né, na minha mente. Então, quando eu olhava para as catástrofes do mundo, a miséria na humanidade, as tragédias humanas, aquilo reforçava ainda mais no meu coração. Então, eu me lembro de vezes que eu era jovem e na época estava muito em evidência aquela crise humanitária na África, né? Aquelas crianças que passavam fome, aquilo mexia, sabe, com o meu interior de uma forma muito, muito grande. Eu falei, cara, Deus não existe. Se ele existisse, isso jamais estaria acontecendo, né? Porque eu não tinha ideia. E foi aí que eu comecei a namorar com a Kate. Hoje ela é minha esposa, graças a Deus. Deus colocou uma pessoa abençoada na minha vida. E a gente começou a namorar, né? E eu falei pra ela assim, um dia,
Falei, ó, tem uma coisa pra te contar. Ela ficou até com medo que eu ia falar pra ela. Meu Deus, o que ele vai falar? Não tá treinado. Pastor, mas você acreditava em alguma coisa que não fosse Deus? Você tinha alguma crença, né? Sei lá, eu sou... Cara, você vai falar que é agnóstico. Não. Eu nunca tive uma fé em uma deidade. Então eu acreditava que essas coisas eram invenções das pessoas. Eu acreditava no físico, no visível e no palpável. Isso aqui eu acredito. Mas então, uma coisa, por exemplo, que me amedrontava, por exemplo, era um ladrão entrar dentro de casa. Esse tipo de coisas seriam coisas que tiravam o meu sono. E eu criei isso como um mecanismo de defesa na infância. Sabe por quê? Agora vai... Também, gente, a gente também vai contar bastante coisa engraçada. Tem milagre, mas no milagre sempre tem algo feliz por trás. Com certeza. Uma das coisas engraçadas dessa história é que quando eu era criança eu tinha medo de ET. Eu tinha medo de ser abduzido, cara. Eu era criança. O homem ateu não crê em nada. Não, mas acredita eu era criança. Foi o que o ateísmo ele veio como uma proteção pro meu medo que eu tinha. Então quando eu virei ateu, quando eu falei, não, essas coisas não existem, eu perdi o credo de tudo, não só do alienígena, né? Uhum. Da nave espacial. Que no meu quarto, a janela, tinha uma janela, deitava e eu ia de frente para a janela. Eu tinha medo de ET me abduzir por ali. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E aí depois, quando eu cresci, eu comecei a ter um entendimento, eu perdi completamente o credo. Então eu já não acreditava em ET, achava uma babaquice, mas eu também deixei de acreditar em Deus. E é das experiências que eu tive com Deus, mesmo quando criança, o meu pai, o milagre que é na vida dele, o milagre que foi na vida da minha família, as histórias que eu tinha, mesmo vivendo, estando inserido dentro desse ambiente de milagre, de histórias inacreditáveis, eu ainda não acreditava em Deus. Então, por um momento da sua vida, o senhor era ateu, mas vivia num lar cristão. Sim, ateu dentro do lar cristão. Meu pai colocava naquela rádio, passava de madrugada, eu lembro até hoje, cara. Era Cristo é paz e vida. Não, eu lembro de madrugada, eu não aguentava, meu Deus do céu. Mais ele colocava aquele rádio relógio, né? Tinha antigamente um radião assim, ele colocava lá pra despertar e ele ficava tocando na rádio à noite. Uhum. Colocando a rádio cristã a noite inteira. Meu quarto era colado com o dele assim, aí eu falei, meu Deus. Ou se converte ou se converte. Quem conhece o pastor Marcos sabe que ele é muito... Ele acredita muito nas coisas dele, né? Vocês já chegaram a brigar, discutir por conta... Eu acredito, isso não existe, ou ele existe sim, você tem que já, bastante. Meu pai ele tem uma opinião muito convicta. Exato, né? Até política, essa é a palavra, ele é muito convicto. Nesse assunto, mas ele tem uma opinião muito convicta. E eu herdei isso dele também. Porque eu também tenho uma posição convicta, né? Eu também tenho uma posição bem convicta. Mas por essa questão do ateísmo, uma coisa que eu sempre aprendi na vida, meu pai me ensinou, meu avô também colocou isso como um princípio, é o respeito pelo que a pessoa pensa. Então eu sempre respeitei o que eles pensavam. Por exemplo, quando eu comecei a namorar, nessa história que eu contando, a Kate, ela era cristã. Né, não tinha uma frequência na igreja tão grande quanto nós temos hoje, obviamente, mas ela era uma jovem cristã e eu sempre respeitei aquilo. Por isso que o dia que eu falei pra ela, preciso te contar uma coisa. Por quê? Porque eu tinha usado o pretexto do meu pai ser da igreja pra poder conquistar ela, entendeu? já mandou um somebody love lá. Exatamente, ela vai lembrar disso, ela vai dar risada, porque eu usei o pretexto, falei, não, conhece essa música aqui? Eu nem qual que era a música, mas eu conheço essa música, eu gosto dessa. Porque meu pai escutava um monte de música, eu conhecia, eu sabia. Então eu usei aquilo ali pra poder fazer um... Aí eu falei, agora que a gente tá ficando sério, né, que eu não tô mais só engambelando, eu preciso contar a verdade, né, porque senão vai ficar chato, né, que ela descobrir que eu nem acredito em Deus. Falou, meu pai é da igreja. Eu falei pra ela, eu chamei ela, a gente saiu. Eu falei, preciso te contar uma coisa. Ela ficou meio assustada. Eu falei, é assim... Meu pai é da igreja. Tudo aquilo que eu falei é verdade. Só que eu não acredito em Deus. Ela tomou até um susto, assim. Ela deu um susto e um ufa, né? Achou que era o pior. Aliás, tem que chamar ela pra contar a parte dela também, né? A versão dos fatos dela. E aí, o que ela fez? Né? Ela entendeu aquilo, ok. Ela não tinha uma... O celular quer falar também, quer participar do podcast. E ela soube levar essa situação. Só que dentro desse período, ela ia pra igreja, eu não ia, a gente se via no final de semana, e ela teve a brilhante ideia de fazer uma campanha, pastor.
uma campanha. Alguns condenam a campanha, né? Tem uns que. Não, campanha não, mas. Eu não vou falar porque eu já fiz isso, era besta nesse nível. Era besta nesse nível. Né? De condenar a campanha. Uma nomenclatura, cara. Mas é que você começa a estudar, aí o cara fica bobo, né? Ele começa a estudar, ele fica bobo. Ele acha que ele é mais inteligente que todo mundo. Todo mundo é bobo e ele é inteligente. Aí quando ele se aprofunda no estudo, aí ele vê que não. Fala, nossa, eu estou sendo bobo. Mas ela fez uma campanha de 7 domingos na igreja. Aí ela veio falar pra mim que eu ia acompanhar ela. Eu falei, meu, o dia que a gente tem é um final de semana pra ir pra igreja, aí você me invita no negócio de domingo. Eu falei, eu vou respeitar. Eu sei que é sua fé, o que você acredita. Tudo bem, eu vou com você, não tenho problema nenhum e eu vou aceitar. E aí eu comecei a ir em uma dessas vindas, a gente foi à igreja, pastor, eu fui na igreja, o cara mirava assim, ó, tá vendo você? Minha palavra vai sair como uma bala. Pá, pá, e eu lá assim olhando, cara de 2 metros assim, cara de 2 metros começou a pular manifestado no demônio. Eu falei, Jesus amado, já não era questão, mas eu falei, Jesus, você existe. E aí, nesse meio, isso em Presidente Prudente, né? Isso só piorava a sua percepção. Na verdade, eu achava aquilo uma histeria coletiva. Eu entendia que aquilo não era fictício, mas o que eu entendia disso de fora, eu falei, isso é uma histeria coletiva. É algo fácil de se produzir psicologicamente. Eu entendia dessa forma. Eu falei, é uma histeria coletiva. A galera quer fazer, um começa ali, os outros vai fazendo também. E sem com que perceba. Né? Exato, sem com que perceba. Tem vários casos verídicos de histeria coletiva mesmo. Se você pesquisar, nem relacionados à igreja, escola, a pessoa começa a chorar, começa todo mundo a chorar. Isso acontece. Então eu tinha esse entendimento. E né, uma dessas índias, ela falou, ó, vou na igreja que uma amiga minha da escola vai, a Ruana. Falou, vou na igreja que uma amiga da escola vai, eu fui lá uma vez, vamos lá. E a gente foi, na Nova Vida. A gente foi à igreja que, graças a Deus, Deus nos plantou ali, nós estamos até hoje. E a gente foi e aquele dia Deus me pegou. Né? Por isso que eu tenho uma convicção muito forte que quando Deus quer pegar alguém, não importa. Não importa. Por isso que o que ele manda pra nós é pregue. Verdade. Ele fala, não convença as pessoas. Às vezes a gente tenta misturar a ordem de Deus. Ele fala assim, não convença as pessoas. Ele fala, pregue. Porque quem convence sou eu. A gente quer ficar convencendo, né? A gente quer, não, cara, vai lá, não, você precisa. Eu começo a ir pra igreja, eu tenho que fazer isso. Não, cara. Ele fala assim, pregue. Fale da minha palavra. E numa dessas pregações, né? Que eu tava lá, e Deus falou no meu coração. Falei, opa, que negócio é esse aqui? Tá diferente. Tá diferente. Tá diferente. E aí Deus falou no meu coração, assim, de uma forma muito profunda. E naquele dia eu saí diferente da igreja. Nunca mais saí da igreja. A partir daquele dia a gente foi em algumas outras vezes, depois eu falei, não, a gente precisa ir lá de novo. Sim. Falei, não, o negócio foi lá, né? Você não entende, você fala, não é. Foi lá foi a chave. E aí a gente começou a ir, também fomos, graças a Deus, muito bem recebidos, começamos a nos envolver com a igreja e foi assim que Deus me abraçou. Aí o meu início da minha caminhada com Cristo. Muito legal. E o bacana é que você nunca se afastou, nunca se desviou, sempre firme, né? Aí você conhece essas pessoas que já nasceu dentro da igreja, é de berço, e quer sair, quer ter um momento de sair, fala, não, eu quero conhecer o mundo, filho pródigo, né? Quer conhecer o mundo, quero me afastar um pouco. E Leandro foi ao contrário, né? Não acreditava em Deus, não acreditava em nada, na verdade, ateu. E recebeu a palavra de Deus, foi transformado e nunca saiu do caminho. Mas isso é uma característica muito comum, que eu acho que eu falava com o Ricardo sobre essa questão, que é o ponto de celebração da igreja. Né? A igreja, ela celebra muito o resgate. Uhum. Né? Ela não celebra tanto o plantio, a colheita ali do que ela semeou. Né? Isso, do que ela semeou. Então a gente tem como ideia de que assim, quando vem algo que foi transformado, nós celebramos aquele resgate. E é para ser celebrado. Sim, sim. Meu filho estava morto e reviveu. Só que o que acontece dentro da igreja é que a gente se esquece que tinha um filho ali, né? Que, diferente do caso do filho pródigo, porque o pai fala, tudo já é teu, né? Aqui já é tudo seu. Só que na verdade a igreja não entrega tudo pro filho. Só que ela faz o quê? Ela entrega tudo pro outro. E isso, querendo ou não, nos jovens que vão crescendo na igreja, eles não se sentem, às vezes, bem aceitos, ou valorizados
pelas renúncias que eles fazem. Eles veem o quê? Alguém que foi, assim, teve uma vida pregressa, mas que graças a Deus resgatou. Eles veem essa pessoa tendo uma, digamos assim, uma ascensão, uma ênfase da igreja. Eu não falo nem de Deus, porque a maioria dessas pessoas não culpam Deus, né? Mas elas culpam a igreja. São feridas que a igreja abre, porque elas vão lá e falam, poxa, sabe, ninguém me ouviu, ninguém sentou para me ouvir, ninguém sentou para falar comigo, ninguém sentou para me discipular. Mas pegaram essa pessoa e elas promoveram ela de uma forma que eu tava sempre aqui, sempre estive disponível, sempre ajudei, sempre fiz tudo, mas as pessoas não, de certa forma, não me abraçaram, né? Então, esse tipo de atitude acaba sendo gerado pela própria igreja também. É o síndrome do irmão mais velho, né? Exato. Irmão mais velho, que se revolta pela festa, por tudo que aconteceu ali na parábola do filho pródigo. E isso acontece muito na igreja, né? Eu vivi sempre na igreja também muito tempo. Me converti com 11 anos, né? Então... 11 anos, pastor. Lá na Bahia. Na Bahia. Eu vou contar um pouquinho aqui. Já que a gente entrou na história, eu vou contar um pouquinho aqui. A gente tá ansioso pra saber a sua história também. O pastor aí mandava fogo, cara. É irmão de Elias. Pô, então eu fui morar na Bahia, né? Nasci em São Paulo. Fui morar na Bahia e com 11, minha irmã veio me buscar pra passar as férias em São Paulo. E minha irmã já tinha conhecido Jesus. Começou a pregar pra nós. Foi um período difícil pra mim, porque meu pai teve derrame, os médicos olharam pra ele e falaram, não tem o que fazer. Leva pra casa, deixa lá, chama a família, reúne a família e espera a morte, não tem o que fazer. E nesse momento minha irmã veio, pregou a palavra pra nós, e meu pai já estava em outros lugares, né? Não vou falar da religião aqui, mas a pessoa que fez o trabalho lá falou assim, ó, ele pode ficar bom, só que é necessário uma quantia alta, um valor alto para que ele seja bom. Preciso fazer um trabalho, vou levar um lugar X e para fazer isso aí é um custo alto. Eu lembro que nós não tinha condição nenhuma para pagar. E as mesmas pessoas que reclamam do dízimo. Né? Pessoal ainda reclama. E na época, assim, a pessoa ainda olhou e falou assim, vocês têm uma casa grande aqui, vocês podem vender a casa e pegar o valor, pagar, e ele vai ficar bom. E a verdade é que a gente fica preocupado. Você vai procurar todos os caminhos possíveis para ter a cura, né? Para que a pessoa não vá embora. Então você fica desesperado. Então bate em todas as portas. E nós estamos vivendo esse momento, batendo todas as portas e tentando, e a gente vê os recursos, como é que vamos fazer, vende a casa, não vende, o que nós vamos fazer, né? Foi quando Deus enviou minha irmã. Eu estava pensando mesmo em realmente vender a casa, comprar, pagar e fazer o trabalho lá e meu pai ficar bom. Estava acreditando nisso. E aí minha irmã veio e falou, não faz isso. Porque Jesus tem o poder de curar. Incrível. Jesus tem o poder de transformar. Então foi sua irmã que ministrou a primeira vez a sua vida? Primeira vez foi minha irmã. Embora a gente sempre gostava, sempre gostei de igreja mesmo, de buscar Deus ali, sempre ia nas missas, não tem problema nem falar aqui. Nas missas era uma bênção, fiz catequismo, né, a catequese, fiz primeira comunhão. Se batizou? Quer dizer, te batizaram, né? Me batizaram, né? Meu pai foi coroinha. Aí, ó. Eu fui batizado na igreja católica também. Eu também frequentamos, eu sempre gostei. Eu gosto da igreja, eu gosto de ficar na igreja. Né? Se deixar, a gente fica lá. Tá dentro de você. Dentro da igreja, tá dentro de mim, eu gosto. Tem um, né? Eu gosto mesmo, de verdade. A Jéssica que o diga, quando ele vai embora no culto de domingo, é o último a sair. Primeira a chegar, a última a sair. Ele quer ficar ali, né? E aí, sua irmã? Aí minha irmã veio, pregou, falou da palavra né? E eu vim pra São Paulo, passei aqui e voltamos. Aí quando voltamos, eu falei, nós precisamos procurar uma igreja. Precisamos procurar alguém e tal que possa. E a nossa tia já frequentava a igreja. Eu vou até falar o local aqui, de repente tem um pessoal de lá de Guanambi, a Igreja Batista Sião, lá de Guanambi, Bahia. Vamos fazer chegar lá em Guanambi, Bahia, né? Vamos compartilhar até chegar lá. Compartilha até chegar lá, né? Em Guanambi, Bahia. E aí, falou, vamos procurar a igreja. Aí fomos pra igreja, o pessoal recepcionou muito bem, aquele aconchego mesmo, abraçou nossas vidas. Abraçou e tal, e meu pai ainda falava, eu tenho medo, né? Nesse momento meu pai já estava melhor. Eu tenho medo, né? O pensamento é esse, da pessoa em si que quer fazer um trabalho, fazer algo ruim para nós e vai me matar, já tô quase morrendo, vai acabar comigo. E desse certo medo. Mas aí minha irmã veio e falou, não, nosso Deus é maior.
aquela convicção que você olhar assim, meu Deus, tá cheio de Deus, né? Nosso Deus é maior. Pode ficar tranquilo. Deus é quem guarda nossas vidas. Deus é quem cuida de nós. E aquela convicção... É sempre um passo de fé, né? algo poderoso e arrastou nós para a igreja. E aí fui no culto. Irmão, cheguei no culto. Os louvores eram lindos. A palavra tremenda, aquele negócio. Aí eu comecei a sentir algo que eu nunca senti. Aquele negócio queimando no peito. E aí eu não aguentei. E chorava, e chorava, e chorava. As pessoas olhavam para mim, né? Menino ainda. Olhava e falavam... ele tá sentindo o Espírito Santo. Ele tá sentindo Deus aí. E eu chorava muito mesmo. Não parava de chorar. Foi algo extraordinário. E a igreja realmente abraçou. Foi algo que acho que às vezes até falta, né? As igrejas, até nossas às vezes falta isso, de abraçar mesmo com gás assim, você não vai sair daqui enquanto, né, você estiver caminhando, né? Pequenininha a igreja. Não, a igreja tinha uma igreja média. E o pessoal realmente abraçou ali de pegar... tinha uma Kombi na época, a igreja, passava, pegava a gente ali, e meu pai não dava, tinha dificuldade para andar, o pessoal ia lá, pegava no colo, isso ajudava, e todo o culto tava ali, visitando a gente, e na caminhada do começo, eu lembro que até um jovem, vou até falando aqui, o jovem Hugo, já facilitou pra achar lá, de Guanabí. Ajuda a gente. O jovem Hugo vinha de bicicletinha, irmão, às vezes, vamos evangelizar ali, vamos pro culto, vamos o quê, e vinha de bicicleta, me levar de bicicleta ali naquele esforço tremendo. E não tinha barreira. Não tinha barreira para dizer assim, não tinha como ir. Não, é bicicletinha, é quilômetros, dava bem. Mas nos manteve firme ali, né? Nos pegou no colo. No momento de dificuldade, pegou no colo. E caminhamos ali, aprendemos a servir a Deus, né? Recebemos o amor de Deus e ficamos firmes. E aí é aquela onda, né? Aí se converte, minha irmã foi a primeira, aí se converteu minha mãe, minha avó, meu pai, né? Meu irmão foi um dos últimos a se converter, foi o pastor que, né, se destacou no nosso meio aí, e foi algo poderoso. Então Deus converteu todo mundo. E o terceiro, meu pai, é algo tremendo que Deus fez, né? Deus fez, porque o mestre já tinha desenganado. E mas pra você ver, o agir de Deus, tremendo. É sempre uma história parecida, né? Eu falo para as pessoas falam assim, não, quando estiver tudo bem eu vou para a igreja, né? Gente, isso não acontece, né? Não. Se você for olhar os dados, isso tivesse... Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar... Se a gente for medir as estatísticas, sempre a gente chega na igreja. O quebrado por alguma situação da vida que aconteceu, uma perda, um casamento, um processo no casamento, mas a maioria das pessoas, a maioria não, quase 100% das pessoas, elas vão na igreja quebradas em busca de um milagre. Né? As pessoas querem, elas estão sedentas por um milagre de Deus. E aquela fé, que eu acho que essa fé irreverente, ela é o primeiro ingrediente do milagre. Né? Deus faz o milagre, mas essa fé irreverente, sabe, de colocar Deus acima de tudo, de colocar Deus à frente e falar assim, não, Deus pode, Deus faz, essa convicção no coração, onde não existe volta, faz com que o milagre aconteça. É uma das coisas, uma das características que a gente vê que faz o milagre acontecer, né? A mulher que toca na orla do manto de Jesus. Ninguém falou pra ela, né? Exato, onde ela tirou que ela tocasse na orla de Jesus. Ela, olha só. Ela supôs. Não, e aí tem até uma. Eu já preguei sobre isso, né? Que é quais histórias nós contamos de nós mesmos, né? Pra nós. Quais são as histórias que nós contamos pra nós, de nós mesmos? Por quê? Porque o que as pessoas falavam daquela mulher, né? O que é essa mulher? É uma mulher impura. As pessoas falavam, poxa, ela não tem mais jeito, ela já gastou o dinheiro dela. Mas aí a Bíblia diz assim, porém ela dizia consigo mesma, ou seja, ela falava pra ela mesma que se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então, é a força de você ter o impacto e ministrar para si mesmo. De falar, ou seja, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele estava falando com quem? Com ele mesmo. Para a própria alma. Espere em Deus e eu ainda o louvarei. Então, as histórias que nós contamos, quase as nossas histórias, né? As histórias de nós mesmos que nós estamos contando para nós. Sim. Pastor, eu tenho uma pergunta, na verdade, para vocês dois, que é o seguinte, né? Todo começo de conversão, ele é muito mágico, mas também é difícil, né?
E eu queria saber, assim, de vocês, a gente pode começar pelo pastor Rodolfo, quais foram as suas maiores dificuldades recém-convertido? Por que eu falo isso? Há um tempo atrás, eu gosto muito de ver vídeo na internet, né? Eu vi um rapaz dando entrevista assim, falou, rapaz, esse negócio de ser crente é difícil, né? Você não pode nada, você não pode mentir, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode assistir TV. Então eu queria saber de vocês, né? Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram, assim, recém-convertido? Poxa, acabei de me converter, eu sei que muita coisa acontece na sua cabeça, meu Deus, agora eu não posso fazer um monte de coisa, né? Eu tô vendo a radical, né? Fica meio radical no Exato, negócio. A gente fica radical. Conta pra gente aí, pastor. No início, assim, você chegava numa roda de amigos, aí começava aquelas conversas e falou, opa, não é pra mim. De início você se retirava, né? Mas depois com a caminhada, você vai ver que eles silenciam. Quando você chega mesmo assim, começa a silenciar. Então você vê que isso acontece. Agora no meu caso também, um futebol, comecei a parar. Você começa a ficar radical no negócio. Hoje não, hoje você tem experiência, fala, não tem problema jogar bola, não tem nada. Mas no início eu parei com tudo, falei, não, comecei a parar, jogar uma bola, já uma roda de amigos já, né, evitava, e queria só coisa de Deus, ouvir coisa de Deus. Você quer Deus, todo mundo é Deus. Aí você chegava com pessoas que queriam falar de Jesus. E aí os caras pensavam, esse cara é chato, né? Você começa a ficar chato, falando de Jesus todo momento, quer falar de Jesus, Jesus, Jesus. E hoje você sabe que não é muito falar. Às vezes é um momento que Deus prepara um momento, você chega, traz uma palavra ao coração e Deus muda a história do ser humano. Pastor Leandro, fala um pouquinho aí. Pro senhor, pastor. Eu namorava, né? Graças a Deus, eu e a Kate, a gente... eu sempre falo isso para as pessoas. A Kate às vezes para você ficar falando isso, mas eu falo, eu gosto de ser sincero, sim, né? As pessoas têm que conhecer a gente de forma verdadeira. Eu falo que, graças a Deus, nós namoramos 3 anos e nós esperamos em Deus por ela. Mesmo na igreja, cara, infelizmente... eu ainda não tinha fé suficiente, né? Tava começando em fé, então eu não tinha fé suficiente para esse esperar, né? Mas eu sempre tive o princípio de respeito, então eu sempre a respeitei nas decisões dela, sabe? Precisava às vezes abarrar um pouco, mas ela sempre foi muito firme, graças a Deus por isso. E foi, acho que uma das dificuldades que nós enfrentamos, e também a questão dos relacionamentos, né? Porque é uma mudança comportamental, é uma mudança de relacionamentos, porque você começa a interagir com outras pessoas, começa a conviver com outras pessoas que são pessoas completamente novas. Então, vamos supor, começa alguém hoje lá, se converte hoje lá na igreja, a gente nunca viu aquela pessoa, e passa 2 semanas, tá jantando na sua casa. Tá comendo churrasco com a galera. Esse é um laço de amizade muito forte, né? É a parte mais, eu acho que é a parte mais complicado. Eu acho que precisa ter um Barnabé na igreja, né? Que é o fator Barnabé, é isso, sim, né? Aquele cara que pega e acolhe, é o que ele acolhe Paulo ali, né? Quando ninguém queria Paulo, ele falou, não, abraçou Paulo e falou, não, vamos lá que eu vou entrar com você dentro da igreja primitiva ali. E ele foi apresentando Paulo, falou, calma, o pessoal ficava meio com medo, ele falou, não, agora é um novo homem, tal, explicava para as pessoas, precisa desse cara, mas precisa também nas pessoas criar esse entendimento, né? De que essas pessoas estão sendo aceitas ali dentro daquele lugar e as pessoas são verdadeiras com ela, porque às vezes transparece que as pessoas não são verdadeiras, né? Esse cara tá fazendo isso comigo só para eu ficar aqui na igreja, tá interessado no meu dinheiro, tá interessado naquilo. A maior característica que você tem, por exemplo, se chega um músico hoje na igreja, o Ricardo é músico, aí depois vai contar pra gente, mas se chega um músico hoje na igreja, o que as pessoas entendem? Acha que as pessoas vão ter interesse? De fato, em muitos lugares tem interesse no dom que ele tem, né? Ele é músico, as pessoas estão interessadas no que eu tenho, no que eu posso oferecer. Chega hoje um empresário que tem uma condição financeira muito boa dentro da igreja. É muito fácil aquela pessoa ser condicionada a pensar que as pessoas estão se aproximando dele porque elas querem aquele recurso que ela tem. Verdade. Aquilo que ela de melhor ela consegue fazer. E isso, dentro dos relacionamentos, isso vai ficando meio assim, por que esse cara tá assim? Por que ele tá me perguntando? Então as dificuldades são, acho que as maiores dificuldades que a gente vem é dentro desse relacionamento, tolerar às vezes uma situação que você não toleraria antes, sabe, que você talvez explodiria, você se segurar, mas isso acho que foi a maior dificuldade que eu encontrei. Assim, a gente fica bem radical mesmo, né, assim, que a gente se converte, né? Eu lembro que
Que uma vez... Conta aí, agora é só mesmo. Eu vou contar. Não, vou contar. Mas depois eu vou contar da história da bicicletinha. Não. Inclusive, você falou de música aí, eu entrei pra igreja porque eu queria tocar. Eu tinha aprendido a tocar, eu falei, cara, isso é muito legal. Eu preciso de algum... Meu cálculo foi, eu preciso de algum lugar que eu possa tocar direto e ninguém me incomode. Então eu juntei uns amigos ali e falei, cara, você sabe tocar um violão, eu sei tocar uma bateria, você sabe tocar um baixo, e aí? Cara, vamos pra aquela igreja ali. Aí o pastor chamou a gente e falou assim, senta aqui e tal, colocou a gente na cadeirinha lá. Você é na Igreja da Graça, né? É na Igreja da Graça, Que tem ali embaixo. Isso. Aí ele me colocou, só que eu não era convertido ainda, eu só queria tocar. Minha ideia era tocar, né? Tipo, eu vim converter recente, assim, de 6 anos pra cá, que aí eu comecei a entender as coisas melhores, né? O resto era infantilidade, maturidade, né? Depois que a gente toma... depois que Deus pega a gente, né? Eu ouvi bastante isso das minhas avós, né? Deus vai te pegar. Cara, isso é uma verdade. Deus vai te pegar. Não dá pra correr. Não dá pra correr. Você já ouviu isso de alguém de você? Quando a gente para de se esconder e se deixa ser capturado por Deus, a vida é completamente transformada. E é isso. Aí, beleza, aprendi a tocar, queria um lugar pra tocar, porque eu queria treinar muito, sempre gostei muito, né? Cheguei lá, o pastor sentou assim e falou o seguinte... Vocês podem tocar aqui, mas tem uma condição. Aí... tem uma condição. Veja bem, pastor, você vai falar. Qual que era a condição? Não, vocês podem tocar à vontade aí, só que vocês vão ter que tocar no culto pra mim. Não tinha músico na época lá, vocês podem ficar à vontade aí. A igreja já ficava aberta o dia inteiro, né? Aí você ia lá e tocava de dia com a banda lá, tal, ensaiava a música que quisesse, ele não brigava. A gente gostava de tocar uns rock and roll lá da época, né? Que a gente gostava, né? Ninguém era convertido ali. Tocava uns Guns N' Roses lá. O pastor era inteligente. Não, o pastor ele foi muito inteligente. É sabedoria de Deus, cara. Aqui a gente fala, eu acho que Deus às vezes dá a sabedoria de Deus pra vocês, que você fala umas coisas que... E a gente vai aprendendo com tudo isso, né? E a gente falava, não, pastor, mas a gente gosta de tocar rock and roll, cara. Não tem problema. O trato vocês tocam aqui, eu cedo os instrumentos, o som pra vocês, e vocês tocam pra mim na hora do culto. Pode ser? Beleza. E comecei assim. Lugar carente, né? Não tinha também tanta condição de comprar instrumentos, né? Sim. Novo. Sim. Aí foi isso, beleza? E lá eu conheci muita gente, né? Eu comecei acho que com uns 13 anos, eu bem me lembro. Comecei com uns 13 anos. E eu conheci muita gente lá. Eu lembro na época que eu tava aprendendo, né? Porque tudo foi aprendizado. Quando eu errava, o pessoal que tava me ensinando mandava descer. Desce. Não, você tá atrapalhando a banda. Era rígido, né? Não, o pessoal lá era terrível. Não, desce, você tá atrapalhando. Não, desce. Pegava lá o violão e tal. E foi isso. Sobre a parte de quando eu me converti, eu lembro que você vai lá, aceita Jesus e tal. Aí eu lembro que eu comprei um baixo novo pra mim, né? Mas isso aí você falou só que ia pra igreja, né? Agora fala da parte que você aceitou Jesus. Exatamente. Às vezes ia pra tocar. Não, exatamente, é só pra tocar. Mas aí a gente vai convivendo com as pessoas, que elas começam a te explicar as coisas, né? O porquê que você tá ali pra isso. E você vai abandonando aos poucos, né? Poxa, eu acho que não convém mais eu tava ouvindo um rock. Não que eu ache errado hoje, porque hoje eu gosto pra caramba, né? De ouvir bastante música, mas falar algumas coisas, não mentir, por exemplo, né? Eu não vivi numa família de cristãos, né? Então, uma mentira aqui, outra ali... É comum, né? É comum, cara. Então, você vai entender, então não devo mentir. Poxa, não devo ver coisas impróprias pra criança, vamos falar assim, né? Que acontece também. E beleza. E eu fui viver nesse período. E aí eu entendi que o que era a vida cristã, né? Em contrapartida, a minha mãe... Ela já vinha na nova vida, né? Só que eu ia na outra, porque eu tava lá tocando, tava mó barato, né? E ela me chamava, não, filho, vamos pra outra igreja, vamos comigo e tal. Minha mãe, ela foi a maior evangelista sua mãe era demais. Que eu tive na minha vida, né? Não, vamos comigo, tal, eu quero a nossa família junta lá, tal. E beleza, aí um dia eu falei, amor, não. Mãe, eu acho que eu vou com você na outra igreja lá e tal. Eu fui e gostei, na época tinha os meninos que tocavam, né? Eu fiquei, nossa, maravilhado, eu vi os meninos tocando lá. Muito legal, o Cristiano, né? O Altão lá, era o Cristiano, o Fernando, o Eduardo. Tinha muita gente legal lá que tocava muito bem. Eu falei, nossa, cara, que legal, eles tocam melhor do que o pessoal da igreja. Aqui eu posso aprender mais. Subiu o nível agora. Exato, eles tocam mais do que o pessoal da outra igreja, aqui eu vou aprender mais. Aí, fui.
E foi lá na Nova Vida, né, que eu levantei a mão e falei, eu quero aceitar Jesus, assim, né. E eu lembro que depois disso, né, a gente fala que a gente fica radical depois que a gente aceita, né. O pessoal colocaram na minha cabeça que eu tinha que consagrar meus instrumentos. Então, Quem? Ah, cara, sei lá. A galera é muito religiosa, né? Falou assim, não, cara, você tem que consagrar um instrumento. Aí eu levei lá, fiz a proeza de levar o instrumento pro pastor Rogério e consagrar. E pastor, eu comprei um baixo aqui novo e tal. Consagra pra mim e falou, rapaz, baixo não é gente não. O Rogério era terrível. Era, não é? E acho que é isso, cara. Esse foi um pouco aí do meu processo de conhecer a igreja e conversão. É muito bacana, analisando a história aqui, que é o seguinte, às vezes somos tão religiosos que a gente não aceita algumas situações. Exemplo, né? Vamos pegar o Leandro aqui, exemplo. A Kate era cristã e Leandro ateu, fora da igreja. Isso não é regra, tá, irmão? Não também, né, incentivando ninguém também não. Mas assim, ao ver do povo, eles vão dizer assim, não, você não pode, isso aí não pode acontecer. E tanto na vida do Leandro, na vida do pastor Francisco, a gente vai ver pessoas que não eram cristãs, mas Deus tinha um propósito. Sim. Tem um agir de Deus, tem um trabalhar de Deus. Sim. E se a gente for levar como regra, não pode acontecer e tal, o Ricardo ia pra igreja tocar, mas tocar Guns N' Roses. Cara, entendeu? Se o pastor chegasse pra ele, não, aqui você não vai tocar. Aqui não tem como. Aqui é só música de Deus, e fosse rígido ao extremo. Então não dá pra gente ser rígido ao extremo e dizer que Deus só trabalha de uma forma. Às vezes ele tava tocando alguma banda de pagode. Né? Não, Deus não age. Não é um pagode, é um rock, é um negócio. Deus não age. E às vezes nós temos essa visão, esse momento religioso nosso. De olhar e dizer assim, Deus só faz dessa forma. Não. Deus tem um jeito de trabalhar. Tem várias formas, né? Se o pastor tivesse falado pra você lá, é muito forma, graças a Deus. Se o pastor tivesse falado pra ele lá, aqui você não vai tocar assim, ó, você vai tocar só se for isso aqui. Só, consegue, só isso aqui você vai tocar. De repente, hoje você não tá indo na igreja. Né? Tá indo uma banda fora, um negócio fora, e não queria saber de Jesus. Mas a forma que Deus vai trabalhar, né? Muitas vezes a gente quer condenar. Mas Deus tem muitas formas de trabalhar. E é por isso que a gente chama de milagre. Justamente. Por quê? Porque a gente cria um caminho, né? A gente cria um caminho para uma expectativa, uma expectativa em cima daquilo que Deus vai fazer. Por exemplo, minha filha estava doente no hospital. O que eu imaginava que Deus ia fazer? Ia chegar lá, o médico vai falar, não, agora ela tá tudo bem com ela, pode ir embora para casa. Você cria a sua rota do milagre, aquilo que você acha que vai ser milagroso, né? Só que Deus, ele tem um outro caminho completamente diferente. Verdade, completamente diferente. Às vezes ele tem uma coisa que eu aprendi, né, no testemunho da Isabela, que futuramente contar para vocês, mas uma coisa que eu aprendi é que Deus faz milagres no seu caminho de milagres. Ele usa o seu caminho de milagre para operar milagre na vida de outras pessoas. E isso era uma coisa que eu não tinha noção de que acontecia. Tá na Bíblia, tá escrito, mas a gente não tem noção. Sim. A mulher do fluxo. O milagre é de Jairo. A filha de Jairo. Ele tá vindo pra filha de Jairo, mas houve o quê? Um milagre no caminho do milagre. Sim. E aí, às vezes o que a gente imagina? Poxa, a quantidade de milagre acabou por aqui, né? Aí quando chega a notícia é ruim. Porque quando tem um milagre grandioso, Deus tem um milagre grandioso para fazer, os pequenos milagres que vão acontecendo no seu caminho de milagre, eles vão agigantando o milagre, né? E parece que as coisas vão ficando mais difíceis. Então você tá vendo Deus usando o seu trajeto para curar outras pessoas e o seu ficando mais difícil. Então a sensação que você tem é que nunca vai acontecer. E aí é onde Deus vem. Então é esse Deus, é o Deus que surpreende, que traça um novo caminho, que mostra um outro lugar que a gente nunca esperava. E isso acaba sempre nos surpreendendo, porque a gente nunca, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que conte um milagre que assim, eu esperava esse milagre da forma como ele aconteceu. Eu não conheço, nós vamos trazer aqui diversas pessoas. Tem muita gente legal aí. Exato, e nenhuma dessas pessoas, nós podemos fazer essa pergunta, mas nenhuma dessas pessoas, elas esperavam que o milagre fosse acontecer da forma como aconteceu. Porque nós criamos o quê? Uma expectativa e um caminho completamente diferente dos caminhos que Deus vai fazer. É o que ele fala para Samuel. Fala, Samuel, eu não olho como você olha.
Eu não enxergo como o homem enxerga. O meu olho, a minha visão, ela é completamente diferente, ela é mais profunda, ela enxerga coisas que o homem não tem a capacidade de enxergar. Então, dentro de um caminho para o milagre, Deus enxerga coisas que nós não conseguimos enxergar. E Ele consegue transformar de coisas desastrosas em milagres e testemunhos maravilhosos. Sim, verdade. Eu tenho uma pergunta também para vocês. A gente falou assim agora sobre os desafios de quando a gente começa, né? Que é tudo novo e tal. Só que piores do que eles são os desafios de quando a gente já tá no meio da caminhada, né? É permanecer, né? Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Né? Se tiver de mão. Quem permanecerá, né? Então, permanecer eles é muito mais difícil. É o que você falou. Qual que foram os primeiros desafios, né? Eu até falei, foram coisas mais simples. Sim. Ali. Agora você fala, quais os desafios do meio do trajeto, dos desafios que você enfrenta hoje? Aí é difícil. Não vamos contar para não desanimar o seu coração. É brincadeira, mas são desafios que demandam. Deus vai. O que eu entendo disso também, eu entendo que são aquela palavra dos rios de Deus, né? Eu vi água que vinha no tornozelo, no joelho, sabe? Quanto mais fundo você vai se entregando, mais Deus exige de você. É o que a gente fala até, por exemplo, no começo, quando você inicia, Deus te cobra você parar de fazer coisas que são pecados. São pecaminosas, coisas claramente pecaminosas. Traição, fornicação e uma série de outras coisas, né? Só que quando você vai se aprofundando na caminhada, Deus começa a te pedir coisas que não são nem erradas. Sim. Como Isaías, né? Tem uma visão e ele já se sentiu impuro. Exatamente. Então Deus começa a te pedir coisas, mas que ele sabe que aquilo para você não é bom. Que pro propósito que ele tem para usar na sua vida não é bom. Então eu entendo que Deus ele faz exigências para aquelas pessoas que são íntimas dele. Por quê? Porque os segredos de Deus são revelados aos íntimos. Então Deus ele só exige de você quando ele quer te entregar algo, quando ele quer colocar, ele quer subir um nível. E ele vai exigindo. É o que a gente sempre fala às vezes. Eu quero ter uma fé inabalável. Ele vai te tentar, vai te provar. Tentar não, mas ele vai te provar para sua fé ser exercitada. Então você vai passar por uma situação onde você precisa ter fé. A sua fé precisa ser o quê? Exercitada. É igual eu não vou muito na academia, né? Preciso, né? Não, mas assim, como é que você... Dá pra ver não. Não, ninguém. Não é notável. Obrigado. Já temos 2 fãs. Mas assim, o que você vai fazer? Você vai exercitar um músculo para que ele se fortaleça. Então você vê um músculo forte, é porque aquele ali demandou bastante exercício. Você quer ver uma fé forte? Ela demandou bastante exercício. Por isso que eu também falo sempre que você, sempre aquilo que você vence, você recebe autoridade para você poder ministrar contra aquilo. Passou por uma depressão, quem melhor do que alguém que venceu a depressão para poder orar por uma cura de uma depressão? Alguém que venceu o alcoolismo, né? Para poder orar, para repreender o alcoolismo na vida das pessoas, para poder, falar com aquela pessoa. Então, por quê? Porque o nível que você avança, você o quê? Você venceu, então você recebe autoridade sobre aquilo. Então é o que eu vejo. As exigências hoje são muito maiores do que antes, né? Muito maiores, muito, em todas as partes. A paciência, longanimidade, amor ao próximo, domínio próprio, né? Só a mão do eterno, né? E na realidade assim, ó, vou contar algo que parece ser bobo aqui, parece ser simples, parece ser bobo. Mas na medida que fui buscando a Deus, e você vai sentindo mais de Deus, Deus vai te usando na pregação, numa revelação, né, algo que Deus está trazendo ao teu coração ali. Eu fui vendo que até, na época, um CD pirata começou a me incomodar. Falei, opa, isso aqui é errado. A minha sogra ligava, a minha sogra tem uma história muito boa com CDs originais que ela parou. Assim que eu acho que ela se converteu, assim, ela e o Francisco pararam, cara, de comprar. E esses dias a gente tava vendo as gavetas lá, a gente achou um monte de DVD originalzinho e tal. Muito legal, cara. É verdade. Era uma coisa que nem as postinhas que você dava. Pra mim não tinha problema nenhum. Comprava lá um monte de CD, tranquilo. Mas foi buscando a Deus, sabe aquilo que começou a te incomodar? Falou, pô, tá errado.
Aí comprava, sentia mal. Falei, como é que pode um negócio desse? É um CD, não é nada demais. Mas comecei a sentir mal. Então é no mínimo, uns detalhes pequenos, você fala, opa, tá errado. E aí você vê que realmente o Espírito Santo de Deus vem, te convence, te mostra onde está o erro, te mostra o que você está falhando, para você melhorar, para você estar de fato onde Deus quer que você esteja, no centro da vontade de Deus. Então ele vai te empurrando para isso, né? Às vezes assim que o Espírito conduziu Jesus, né, em meio ao deserto, ele venceu em meio ao deserto. Então o Espírito de Deus vai fazendo isso com a gente, vai nos conduzindo, vai nos mostrando, vai te revelando. Às vezes não precisa ninguém ficar falando para você, te apontando, te mostrando, não. O próprio Espírito Santo de Deus vai te mostrar, vai te revelar, e você vai ter uma vida com Deus. Tem pessoas que chegam na igreja, minha coisa, eu lembro meu primo, uma experiência que ele teve, ele contou pra nós, ele foi na igreja bem rígida, não vou falar o nome aqui, mas foi na igreja bem rígida. A primeira vez que ele foi na igreja, sentou lá, ouviu a palavra, ok. E aí o obreiro já chegou pra ele, ó, você veio aqui, mas assim, a próxima vez que você vir, você tira o brinco, tá? Na lata, assim, aí ele nunca mais voltou. Mas é o que eu falei, né? O cara voltou, então... Deus nos chamou para fazer isso. Essa não é a nossa função, né? Essa não é a nossa função. A nossa função é pregar. Ainda que... E dificilmente a gente vai subir no púlpito e pregar, por exemplo, pegar uma doutrina da nossa igreja. A gente precisa pegar a Bíblia. E aí quando a gente vai pregar a Bíblia, fica muito mais difícil a gente entrar nessas questões que dão mais divergência. Por isso que eu falo, prega a Bíblia, pega a palavra de Deus, abre lá a palavra. Ah, não sei o que falar, abre a palavra e lê o texto. Aí já é o suficiente. Tá ótimo. Acabou. Lê o texto de forma compreensível, leu. Tá ótimo. Não precisa falar mais nada, tá tudo bem. Se você só conseguir falar isso, tá excelente. Por quê? Porque a Bíblia ela é suficiente. Ela é suficiente. E, infelizmente, as pessoas elas querem fazer o papel de Deus. Né? As pessoas querem fazer o papel de Deus e não fazem o seu papel. Um cara desse dificilmente prega para alguém. Dificilmente prega para alguém, porque ele fica tentando convencer a pessoa do pecado. E que autoridade ele tem para poder convencer alguém do pecado? Perguntaram para Jesus, não, mas peraí, com que autoridade você perdoa os pecados? Eles não conheciam Jesus. Por isso que os fariseus perguntam aquilo para ele. Com que autoridade? Ele falou, então se vocês estão achando que eu não tenho autoridade, então é mais fácil para vocês falar que pega a sua caminhada. Então eu opero um milagre aqui para você. Mas, infelizmente, as pessoas estão confundindo, as pessoas estão se confundindo ao longo do tempo, principalmente hoje com esse debate acirrado, né? A internet deu voz a muita gente, deu um poder para muitas pessoas escrever, né? Só que as pessoas não têm coragem de falar para alguém, né? Mas elas conseguem escrever, então elas vão lá, escrevem, elas têm um conhecimento raso de um assunto, mas elas vão lá, colocam na internet e escrevem como se elas fossem PhD naquele assunto e fazem um comentário completamente ruim. E faz aquilo que Jesus não nos mandou fazer. Faz tudo mesmo. Nós não somos chamados para convencer ninguém do pecado. Quando alguém chega, senta na minha mesa pastoral, na minha casa, senta lá comigo e fala assim, pastor, eu estou passando por essa dificuldade. É diferente. Ela está pedindo um aconselhamento diante de uma situação. E aí não tem negócio, meu. A gente vai ser duro, vai ser firme, sempre o que for vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, aquilo que Deus está mandando, que a Bíblia nos instrui a fazer. Agora a pessoa chegou na igreja, você vai falar, meu, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. É você querer roubar o lugar de Deus. Eu lembro de uma palavra, talvez você não lembre, que você me entregou, algo de Deus, muito forte. E você me falou o seguinte, falou, há um problema que você não vai se acovardar diante da situação, você vai ir para a situação. Você falando para mim. Eu não lembro. Imagina que você vai lembrar. Tenho dificuldade. Só que... É por isso que eu anoto tudo, tá aqui, ó. Tá tudo anotado aqui. Tá tudo escrito aqui. Cara, eu tenho despertador pra tudo. Eu tenho uns 5 ou 6 despertadores todos os dias, porque eu esqueço de fazer as coisas. Mas tá tudo anotadinho. Tudo anotado. Aí o Leandrão chegou pra mim e falou, e é um grande problema o seguinte, se você for bem sucedido no que você tá fazendo e que Deus não quer que você faça. Rapaz, amém, também posso falar. Futuramente passou toda a situação, que eu fui lá, realmente fui pra cima, tal, corri, tava indo, tava dando certo, mas eu vi que Deus não tava no negócio. Eu falei, não é que Deus tem pra mim isso aqui, não é pra mim agora. E aí eu lembrei da palavra, quando Deus trouxe ao meu coração, eu falei, realmente, a gente pode estar sendo bem sucedido e algo que Deus não falou pra você fazer. Eu falei, e agora? E o que a gente faz, né? Que situação difícil. Mas Deus deu o direcionamento e a gente prosseguimos e graças a Deus estamos de pé, não paramos. Mas é algo poderoso, né? Quando Deus
fala no nosso coração algo assim. É incrível. A palavra de Deus, ela quebra completamente as nossas resistências, né? Completamente as nossas resistências. Você pode ter a resistência que for com qualquer pessoa, qualquer situação, mas quando vem a palavra de Deus, ela ministra o nosso coração, quebra todas as nossas defesas, né? A gente fica completamente vulnerável àquilo que ele falou, e são palavras assim que remetem. E Deus sempre nos avisa, né? Sim. Sempre nos avisa, sempre nos alerta, sempre fala, e é incrível isso. E, pastores, baseado em tudo isso que a gente falou hoje, assim, tem alguma lição, ou algum conselho, ou alguma sugestão que vocês passariam para as pessoas sobre milagres, né? Assim, claro, sempre envolvendo o assunto do nosso podcast aqui, do nosso programa. Teria alguma coisa que vocês gostariam de falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Sempre tem, né? Sempre tem. Essa é boa, né? Essa pergunta é boa, né? Essa aqui boa. Eu pensei com carinho. A Bíblia vai dizer assim, né? Buscar o Senhor enquanto você pode achar e invocar enquanto está perto. Claro, a gente vai ver biblicamente, muitas pessoas se converteram, chegou a Jesus com o intuito só de receber. Só de receber o milagre, só de ser curado, só de ser transformado. Todo mundo quer isso. Mas depois você passa a conhecer a Deus e ter a presença de Deus, isso é muito além de uma cura, de uma porta aberta. Né? Tem pessoas que vai, não, eu vou para a igreja porque eu quero uma porta aberta. Amém. Né? Tem estratégia da campanha da porta aberta, né? A gente fala isso. Sim. Campanha da cura. É estratégia, a pessoa vem. Mas quando ela chega ali, ela vai ver que vai além. Não é só a cura, não é só a porta aberta, não é só a prosperidade. É o trabalhar de Deus. É o que eu senti a primeira vez que fui na igreja. O Espírito de Deus trabalha no meu coração, aquela coisa que eu nunca tinha sentido. E você quer mais daquilo. E é isso que eu quero deixar para as pessoas. Não vá apenas por causa de uma cura. Não vá apenas numa busca, por causa da porta aberta, porque eu quero me libertar disso. Vá conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer a igreja? Não quero conhecer Jesus. Quem é Jesus? Eu quero conhecê-lo. Eu quero saber mais dele. Eu quero estar perto. Eu quero que ele seja meu amigo. Eu quero que ele conduza os meus passos. Aí quando você tem essa mentalidade, que você começa a receber, aí todo mundo, né? Aí é o que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, que é o que você necessita. Tá falando de necessidades. Aí começa a acrescentar sobre a vida da pessoa. E Deus faz essas coisas. Quando você vem, se entrega, entende o reino de Deus e é acrescentado nas suas necessidades. Incrível. É mais pura verdade. O que eu acho que é interessante uma mensagem de fé é o que passa Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho que aquela passagem daqueles 3 jovens, né? Ela é tão incrível e tão forte porque ela consegue mostrar o que a gente precisa fazer diante das estátuas, né? Dos falsos ídolos que se levantam diante de nós todos os dias. E essas dificuldades vão ser mais enfrentadas no início da sua conversão, quando você começa ou quando você espera por um milagre. Isso sempre se levanta, né? O que a primeira coisa que faz? Primeiro é testar sua fidelidade em Deus. Um milagre, ele sempre vai testar sua fidelidade em Deus. O que aconteceu com Jó? Jó viveu um milagre na vida dele? Viveu um milagre na vida dele. Mas a primeira coisa que fez foi testar a fidelidade que ele tinha com Deus. O milagre, ele sempre testa a fidelidade que você tem com Deus. Sua irmã poderia ter entrado no desespero absoluto e falar assim: não, acho que vamos pagar pro rapaz lá fazer o trabalho para mim. Por quê? Porque é o desespero. Se o cara falou que consegue curar, então você primeiro precisa se estabelecer com fidelidade ao Senhor, né? O segundo ponto que eu acho é a coragem de enfrentar o desafio, né? O milagre sempre vai ser o quê? Um desafio. Sabe o que eu acho muito legal nessa passagem? Quando eu leio ela, eles falam assim: a gente não vai se curvar, né? Porque a gente tem esperança em Deus, e ainda que Deus não nos salve, né? Eles falam: ainda que Deus não nos salve. E esse ponto é quase a certeza que nem ia lá chegar, né? Exato. Mas eu não vou chegar aí, não. E é o ponto do quê? Da questão de você, da fé. Porque a fé, você crer em Deus, você não é negociável, não é condicionado. O incondicional, sabe, o amor, a fé incondicional, né? Então, são, primeiro ponto, a fidelidade, a coragem e a fé incondicional. Ou seja, a minha fé em Deus não está fundamentada diante daquilo que Ele vai fazer,
diante daquilo que ele vai realizar. A minha fé está em Deus, condicionado diante daquilo que ele é. Então, ou seja, você vai ter que ter coragem para enfrentar e você vai ter que olhar para o problema e saber, ele fazendo, ele é Deus, ele não fazendo, ele permanece, ele continua sendo o Deus da minha vida. Ou seja, independente do que aconteça, diante dessa situação que eu estou enfrentando, o melhor de Deus vai acontecer sobre a minha vida. Sim. Parece simples, mas diante de um cenário de morte, é terrível. Porque se Deus escolhe recolher, como que nós vamos lidar? E se quando eu estava no hospital, Deus tivesse escolhido recolher a minha filha daquele quadro grave que ela estava? Como é que você vai lidar com essa situação? Então, quando você tem uma fé incondicional, a sua fé não está condicionada ao que vai acontecer. Então é um dos pontos, sabe, para nós nos apegarmos no início da nossa conversão. São as coisas que nós precisamos abraçar de qualquer forma, e aquilo quando nós estamos enfrentando uma situação diante de um milagre. Então você precisa ter fidelidade, coragem, uma fé incondicional e permanecer, a perseverança. Por quê? Porque ele chegar e falar assim, o rei Ciro, então agora vocês vão mandar aquecer 7 vezes mais, vocês vão morrer. Ou seja, na hora da morte, a primeira coisa que as pessoas fazem, elas negam o que quiser, elas querem se agarrar à sua vida, né? E aí entra, eu acho que isso você vai alcançar no caminho, não é uma coisa que você consegue do dia para a noite, mas é uma coisa apostólica, né? Uma coisa que a igreja vem herdando há muito tempo, é a questão de não ter apego à sua própria vida. Você deixa de entender que a sua própria vida vale mais do que a sua fé. Então você olha e fala, não, a minha fé vale mais do que a minha vida. Então você vai ao encontro da morte com prazer e alegria. Isso nós só vemos em Cristo. Nós só conseguimos enxergar em Cristo. E eles vão ao encontro da morte com prazer e alegria. E o que acontece? Acontece um milagre. Então são alguns dos ingredientes para que um milagre aconteça. Então são as coisas que eu sempre olho e entendo. Sempre quando estou passando por uma dificuldade, eu preciso de um milagre de Deus, eu acredito de todas as formas, eu tenho coragem de enfrentar, e eu falo, Deus, minha fé não está condicionada a isso. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E que o inferno saiba disso. Muito bom, muito bom. Bom, gente, o papo foi excelente. Foi muito legal aí para o primeiro episódio nosso. Pastor, você encerra pra gente do jeito que você começou? Nós teremos mais, né? E realmente é gratificante. Foi muito bom o papo aqui. Será uma longa jornada, hein? Será uma longa jornada. É o primeiro de vários aí. Coisas muito boas, tem por aí muito boas mesmo. Se prepare aí pra receber tudo aquilo que Deus vai... A enxurrada de bênçãos que Deus vai liberar sobre a sua vida, de fé. Tenho certeza que sua fé vai ser completamente transformada. Fala um pouquinho do próximo, não? Deixa no ar. Não, deixa no ar. Vamos deixar Deixa o povo curioso. Deixar na expectativa. Depois, durante a semana, solta aí os convites, aí a gente... Exatamente. Amém. Então, só agradecer a Deus, né? Ao povo, aos irmãos. E no próximo, me conte um milagre. Eu quero aqui que vocês estejam conosco. E com certeza você vai ser edificado pelo testemunho daquilo que um Deus vivo faz. Continua fazendo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente permanece o mesmo. E quem tiver uma mensagem de um milagre aí, manda pra gente também. A gente vai deixar história. Os canais aí do podcast aberto para que vocês possam mandar essa mensagem pra gente. A gente também quer ouvir as suas histórias aí, que eu sei que Deus tem feito milagres aí na vida de vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Grande abraço. Yeah.